Bom dia, ovelhas amadas do Senhor Jesus. Graças a Deus por mais um dia, não é verdade? Independentemente de como esteja ou estejam os teus dias, tudo pode mudar, tudo pode ficar bem, dependendo do poder da fé que nós manifestamos diante das circunstâncias. O problema não é o que nós estamos enfrentando, é como enfrentamos. O problema não é o problema em si, mas a forma que nós estamos reagindo diante do problema. Veja, o Golias, o gigante, era o problema de Israel. Uma nação temia Golias. Golias está aí até hoje, o Golias no governo, o Golias na economia, o Golias na empresa, o Golias chamado desemprego, doença, enfermidade, depressão, é o Golias de hoje, que afronta uma nação inteira, que afronta uma cidade inteira, um país, né? A Bíblia diz que os soldados, os guerreiros, homens treinados, faca no dente, como dizem, eles fugiam do Golias, porque eles não viam como Golias, eles viam como gigante. E ver Golias como gigante é maximizar o problema e minimizar a fé, o poder de Deus. Então, quando eles ouviam falar, Golias está vindo aí, eles viam um gigante e eles fugiam. A Bíblia diz que os soldados, as fileiras do exército, fugiam da presença do Golias. E aí vem um menino chamado Davi e diz assim: quem é esse incircunciso? Quem ele pensa que ele é? Para afrontar as tropas de Israel e o Deus vivo de Israel. Ele está pensando o quê? Eu vou enfrentá-lo. Deixa que eu luto contra ele. E aí é levado esse menino até Saul, o rei. Ele disse: olha, meu senhor, quando o urso veio comer as ovelhas do meu pai, eu matei o urso. Quando o leão veio comer as ovelhas do meu pai, eu rasguei o leão no meio. E assim como eu fiz com o leão, assim como eu fiz com o urso, eu vou fazer com esse Golias. Quem ele pensa que ele é para afrontar o Deus vivo de Israel? E Saul sorriu e disse: pega a minha armadura então, para você demorar um pouquinho para morrer. E ele tentou colocar a armadura, caiu de tão pesada que era. O escudo, a lança, a armadura, porque a nossa armadura não é física. O que nos protege não é a cerca, não é a câmera, não é o portão elétrico, não é, sabe, o soldado, o exército. O que nos protege é o Senhor de Israel, é o Deus dos céus e da terra. E Davi vai em direção do Golias e ele disse o seguinte: você vem contra mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. E lançando do seu alforje, pegou uma pedra com a sua funda, lançou na cabeça do Golias. Sabe por que Davi enfrentou Golias? Porque para Davi, Golias não era o gigante. Para Davi, o gigante era ele mesmo. Você também é um pouco menor do que Deus, diz o Salmos 8. Eu quero abrir esse devocional com essa mensagem, quero que você depois volta no início e ouça esta mensagem outra vez. Seja você o gigante contra os Golias do dia a dia, tá bom? Se inscreveu no canal já? Tá no YouTube? Então ativa as notificações. Todas as manhãs, de segunda a sábado, a partir das 6 da manhã, estamos aqui com a nossa mensagem de fé, tá bom? E eu creio que Deus tem preparado coisas grandes para você. Tem mais um recorte aí da mensagem do oleiro, que nós vamos ouvir com muita atenção. E em seguida, a oração em seu favor. Então, o vaso é feito, o pó, a água é levada ao fogo. Tem um objetivo. Você vê que tudo tem um objetivo. Por isso que Deus mandou Jeremias: você precisa ir lá na casa do oleiro, tira um tempo e observa como ele faz. Você vai ver ele pegando a terra, você vai ver ele jogando água, você vai ver ele misturando isso para tornar um só. A Bíblia diz que quando o homem se une a Deus, ele torna-se um só com Deus. Depois que você junta a água com a terra, dá para separar? Dá para dizer isso aqui é água, isso aqui é terra? Ambos viram uma coisa só.
Quando você recebe a palavra de Deus, você entende a importância do batismo nas águas, a importância da obediência, do perdão, a importância de congregar, a importância de orar, de jejuar, de ler a palavra, de vir à igreja. Você se torna um com Deus. E ninguém pode mais separar. Por isso quem olhar para você vai ver Deus em você. Você se tornou a imagem e semelhança dele. Diga glória a Deus. E aí, leva essa mistura para o fogo. Semana passada nós falamos de 3 rapazes que foram jogados no fogo. Mas a água, o quarto homem, Jesus, que é a palavra, o verbo que se fez carne, estava lá com eles. E quando você vai para o forno, para a fornalha, com a presença de Deus, o fogo não vai te destruir. O fogo vai te preparar para coisas maiores que estão por vir. Dá uma glória a Deus. Amém? Puxa vida. Sai o vaso do forno, ele vai receber um conteúdo. Que é, na maioria das vezes naquela época, era para guardar o azeite. Se armazenava o azeite nos vasos, nos jarros de barro. Para que, era moeda corrente, se comprava, se vendia com azeite. Esse azeite, biblicamente falando, é o Espírito Santo em nós. Por isso que Paulo disse, vasos de barro, mas cheios da glória de Deus. Temos esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência seja de Deus, não nossa. Para proteger a palavra que você ouve, para proteger a tua salvação. Por isso que você precisa passar pelo fogo. O fogo representa as lutas, as dificuldades, os desertos que a gente passa muitas vezes sozinhos. E ainda que alguém queira ajudar no deserto, ninguém pode ajudar ninguém, viu pessoal? Porque se alguém for levar um copo d'água no deserto, morre os 2 de sede. O deserto é de cada um, nós temos que lutar e sem ficar reclamando, mas ninguém me ajuda, ninguém me vê, parece que eu fico invisível, parece que quando eu estou passando por um momento difícil, todo mundo me abandona. É assim com todo mundo, você não é um caso à parte. Eu quero dizer para você que é assim comigo, é assim com a pastora, é assim com todos nós. Tem desertos que nós vamos ter que enfrentá-los sozinhos. E se alguém for ajudar, vai atrapalhar o propósito de Deus. É a mesma coisa quando alguém vem, por exemplo, pedir ajuda para você. Eu amo ajudar. Tem vários testemunhos que eu já contei para vocês de ajuda que eu dei às pessoas e que fui abençoado por isso. Mas eu ajudo quando Deus manda eu ajudar. Quando Deus toca no meu coração para ajudar. Porque se alguém vem pedir ajuda e o Espírito Santo falar para mim, ajudar, faço. Mas se ele não falar nada, eu não faço. Porque eu posso estar atrapalhando o processo na vida daquela pessoa. Você já parou para pensar sobre isso? Deus está tratando com alguém. Deus está tratando com aquela pessoa. E você o tempo todo quer ficar ajudando ela, atrapalhando o deserto dela. Por isso que ela não sai do deserto. Porque enquanto aquela pessoa for ajudada, ela não vai sair do deserto. Ela precisa ser forte e enfrentar aquele deserto sozinha e vencer e sair de lá. Então tem deserto que ela não pode ser ajudada, que a gente atrapalha, a gente quer ir lá, fulano, você está precisando disso, meu Deus do céu, eu vou te ajudar, toma aqui. E eu estou só atrapalhando o processo. Deus está curando ela, está no forno. Ela está no fogo. Como é que alguém ia poder entrar na fornalha de fogo para tirar Sadraque, Mesaque e Abednego e ia morrer queimado junto com eles? Deixa que Deus vai tratar com ele. Deixa que Deus vai lá tirar ele. Deixa que Deus vai trabalhar na vida dele. Quem está entendendo? Tem pessoas que você não deve ajudar. Aí o pastor pregando isso, alguém pega esse recorte assim e fala, esse pastor é doido, ele não está bem não. Mas quem está aqui entendendo o conteúdo todo, da onde veio essa mensagem, você consegue entender, sim ou sim. Tem pessoas que se você ajuda, você atrapalha o processo de Deus. Deixa ela. Quando ela vir chorar para você, dá uma palavra para ela. Dê uma palavra para ela, fala, Deus é contigo. Quantas vezes aqui na igreja, o pastor Daniel já me falou, cadê o Daniel?
Já me falou, pastor, o cara veio aqui pedir que queria o dinheiro para pagar a passagem, depois queria para pegar um Uber, depois queria para pegar um táxi, depois queria para comprar leite, depois queria para comprar um botijão de gás. E Deus não toca no nosso coração, não sinto paz em pegar aquilo e dar. Fala assim, vem cá, irmão, deixa eu dar uma palavra para você. Eu não como palavra. Que igreja é essa? Que pastor vocês são? Mas tem pessoas que a gente chama, vamos ali, tem o depósito ali, que as pessoas trazem alimento, roupa, calçado, móveis. Escolhe o que você está precisando, pega e leva. A gente sente paz com isso. É um trabalhador que está passando por um momento difícil. Mas quantas pessoas que vêm aqui e saem até revoltadas. Eu fui lá na igreja pedir ajuda, o pastor quis pregar para mim. É que se a gente ajuda, se o cara da esquina ali da farmácia ajuda, se o cara lá do posto lá de baixo ajuda, ele nunca vai sair daquele deserto. Ele nunca vai sair daquela situação. Tem gente que tem hábito de pedir ajuda. Quem está entendendo, pessoal? Ela tem hábito, você tem que começar a falar para ela o que é ajuda verdadeira. Às vezes uma palavra. Pode despertar ela, porque nunca mais ela precisa pedir ajuda e possa assim começar a ajudar. Porque quem muito pede ajuda, na verdade, pouco ajuda. Senhor, oramos, Pai, pedimos em nome de Jesus, que todos que participaram hoje desse devocional, tornem-se um só espírito com o Senhor. Ou seja, um só pensamento, um só propósito. Que agora a Tua presença venha e renove as forças destas ovelhas amadas. Se alguém estava prostrado, desanimado, caído, angustiado, levanta, Senhor, e dê vigor, alento, ânimo, disposição para lutar e vencer. Obrigado por esse dia, que possamos fazer diferente, em nome de Jesus. E graças a Deus. Guarde a sua fé e esteja conosco neste próximo domingo, 9 horas da manhã, no Templo dos Milagres Church. Vamos juntos buscar e adorar a presença de Deus. Não deixe o tempo passar sem você desfrutar do que Deus tem para você. Até amanhã, 6 horas da manhã. Deus te abençoe.